Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Genealogia e Genética em Foco. Hoje nós vamos falar sobre as pequenas porcentagens de ancestralidade que nós podemos observar em testes. Seria isso erro? Seria isso algum sinal de antepassado? Ou podemos descartar esta informação? Você já conhece o Mundo DNA? O Mundo DNA é um laboratório digital especializado em análises genéticas de ancestralidade, busca parental, saúde e compatibilidade farmacológica. Você que já fez algum teste de DNA para ancestralidade, pode baixar os seus dados da empresa onde testou e fazer upload na plataforma do Mundo DNA para conhecer o seu DNA muito mais a fundo. O seu teste de DNA não é completo sem a análise do Mundo DNA. Saiba mais em mundodna.com.br, uma empresa parceira do canal Genealogia e Genética em Foco. Todos aqui que já fizeram testes de ancestralidade já devem ter observado que nos resultados geralmente vêm algumas frequências, algumas porcentagens minoritárias. Incidências de DNA que muitas vezes são ditas como ruído ou até mesmo interpretadas só pelo fator de que apresenta ali 1,5%, 2%, 3% de compartilhamento genético dentro daquela ancestralidade em específico. Ou seja, a sua proximidade com aquela população, o seu vínculo com aquela população é baixo, diferente de outros onde você pode observar frequências maiores. Como é o caso no Brasil, a frequência de ancestralidade em DNA autossômico ibérico é sempre superior a 20, 30, 40, 50% ou mais. Agora, isso, claro, a depender das origens de cada pessoa, sabendo que o Brasil é um país multicultural onde as famílias descendem de várias origens, fruto do processo de imigração. O país, Brasil, foi feito da imigração recente e da imigração também um pouco mais tardia do período colonial e também da imigração recente que eu falo do século XIX, da segunda metade do século XIX, quando as levas de grande imigração chegaram ao Brasil, vindas de várias regiões do mundo, principalmente da Europa, mas também de outras partes. Tendo em vista essa questão, vamos falar aqui um pouco sobre os ruídos, né? Agora nós não vamos focar sobre a maior quantidade de DNA autossômico, mas vamos falar aqui daquelas quantidades que são pequenas, suficientemente pequenas para que muitos achem que ela não seja relevante. E muito pelo contrário, é importante observar do que eu vou estar citando aqui para vocês. E como saber se aquela porcentagem pequena de ancestralidade é fato ou é mito, é erro ou representa mesmo um ancestral lá distante? Um dos fatores que eu observei durante esses tempos em que eu venho analisando a minha ancestralidade e venho dando apoio a alguns amigos também que estão analisando a sua ancestralidade, é que existe sim uma possibilidade de, mesmo em frequências menores, advir de um ancestral distante. E uma das formas muito importantes para que se possa observar se aquela frequência de fato representa um ancestral em comum naquela comunidade, naquela população em específico, é observar se você ainda tem matches daquela população. Eu mesmo, em porcentagens minoritárias de minha ancestralidade, eu encontrei dentro das populações específicas daquele grupo, que são 100% daquele grupo, ou o máximo de proximidade dentro daquele grupo, tem relação comigo em alguma distância, geralmente entre 5, 6 a 7 gerações. O que deve ser analisado
principalmente as populações que são daquela origem. Você tem um ancestral, você tem uma taxa de menos de 2% de uma ancestralidade que você não sabe se de fato tem na sua origem ou se é erro. Então, uma das formas interessantes de tentar verificar isso é observar os matches daquela origem específica. Os matches 100% daquela origem específica. Eu venho utilizando esta forma de análise para tentar observar, captar e entender a dinâmica da minha ancestralidade mesmo em traçados de porcentagem minoritárias. Então, a forma mais eficaz de se observar é isso, é analisando a porcentagem que o seu match tem, ou a origem do seu match com relação a essa porcentagem minoritária. Imagine que a informação que nós temos com relação à ancestralidade autossômica é que herdamos 50% de cada pai, de cada genitor, 50% da mãe, 50% do pai. Os avós, a partir dos avós, é algo em torno de 25%, mas isso varia de avô para avô. Então, um avô você pode receber um pouco mais, outro um pouco menos. E assim por diante, bisavós, 12,5%, podendo ser um pouco mais, um pouco menos. Ou seja, existem várias contribuições desses ancestrais a partir dos pais e que nós sabemos que existe uma porcentagem ora maior, ora menor. Quando chegamos nos pentavós, a porcentagem que recebemos de cada um de nossos pentavós é 1,75% aproximadamente, um pouco mais, um pouco menos, a depender de cada um, como ele contribuiu com a nossa composição. E a depender de quantos ancestrais daquela origem nós temos dentro da nossa genealogia. Isso tudo vai interferir diretamente no resultado lá na calculadora, e também vai interferir na proporção que vai ser identificada como nossa herança. Sendo assim, encontrar matches da origem desse antepassado distante ou dessa frequência distante minoritária dentro da nossa composição genética vai ajudar sim a identificar se aquele resultado representa uma origem potencial daquela ancestralidade ou se é apenas um erro de interpretação, ou seja, uma interpretação que englobou uma população de uma região a qual é próxima da sua ancestralidade, mas não é a sua ancestralidade em si. Digo isso porque é bem complexo a questão de tentar identificar uma ancestralidade em comum em pequena taxa de porcentagem, e mesmo em porcentagens maiores existe a possibilidade de uma região está sendo englobada por outra região por existir uma proximidade entre aqueles povos. Então, o que você tem que analisar são as proximidades entre as populações e entender que a história humana é dinâmica e que os povos não são estáticos e que as culturas elas interagiram ao passar dos séculos, não só do ponto de vista comercial, mas também do ponto de vista genético. É importante, então, que possamos entender a dinâmica das populações, a dinâmica das migrações humanas, antes de estudar genética e antes de tentar interpretar à luz da própria imaginação. Sendo assim, conhecer as regiões do mundo, conhecer os eventos históricos e as interações das populações nas diferentes regiões de onde vieram seus ancestrais é fundamental para que você possa entender os seus resultados de ancestralidade. Sendo assim, pessoal, eu agradeço a atenção de vocês, um abraço e até o próximo vídeo.